Olá, nobres alunos! Chegamos àquele momento mais que especial, aquele aulão do aulão do aulão. Vai ser uma revisão da revisão da revisão. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa especial, direcionada. A gente vai falar sobre, vai tecer alguns comentários muito importantes. Para quem já me conhece, Marcos Humberto, engenheiro de segurança do trabalho, estou constantemente aqui com vocês, trocando essa ideia por um motivo especial. A gente tem uma linha tênue, né, dentro das nossas disciplinas, todas elas se conversam bastante. E a gente precisa, em algum momento, dar aquela entrada, como eu fiz, né, na minha disciplina em especial. Fiz algumas entradas específicas de alguns professores. Como vocês tiveram aula aí com dois professores maravilhosos, a gente vai fazer só um complemento de algumas coisas e vou resolver algumas questões aqui com vocês, para ver se vocês estão afiados e 100%. Antes de mais nada, antes da gente dar aquele start na nossa atividade de hoje, nosso trabalho de hoje, é importante salientar dois pontos. O primeiro é o seguinte, que vocês vão ter um tempo para resolver as questões, as avaliações já vão estar disponíveis aí no sistema para vocês resolverem. Tem material complementar, certo? É bom dar uma lida nisso, é sempre bom. Eu acho que costumo sempre falar isso nesses aulões, porque eventualmente a gente esquece alguma coisa, mas tá lá dentro do material complementar. Aproveita, dá uma revisada nos vídeos extras, nos games, dá uma reforçada nisso, porque eles são criados justamente para agregar, né, para que você consiga assimilar esse conhecimento de forma melhor. Por mais que seja lúdico, você diz, mas isso aqui é tão simples, mas aquilo, existe uma metodologia que se chama mnemônica, que você vai repetindo e você vai assimilando. Isso é muito benéfico para o aprendizado. Vamos para lá. Então, o aulão hoje vai ser comigo, certo? Em outros momentos terão outros professores fazendo aulões com vocês, mas hoje é com a pessoa que vos fala. Vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho sobre a toxicologia. Lembra que a gente está num momento em que as coisas, né, se conversam, né? As disciplinas vão lá, os assuntos eles estão se conversando. Na minha disciplina lá, no meu conteúdo, vocês viram que a gente falou sobre combate a incêndio, o papel de diversas pessoas dentro daquele contexto, mas vamos tratar de toxicologia. Vocês sabem que para todo e qualquer evento, ele existe uma coisa chamada de plano de contingência. E esse, em casos desse tipo, ele é da mesma forma. Nós temos diversos aspectos que são pensados para que, em caso de acidente, você tenha quem acionar. Eu vou fazer pequenas entradas aqui para a gente entender, mas o foco hoje é resolver o máximo de questões que eu conseguir para a gente ir discutindo, tá certo? Então, entendendo, de modo geral, a toxicologia, ela é uma ciência, como todo e qualquer foco de estudo, né, objeto de estudo para a área, que tenha funcionado. Eu não vou descrever exatamente como está aqui, porque a descrição, a definição é muito objetiva, que ela pretende compreender algumas interações, algumas coisas, mas entenda que a toxicologia, ela é muito além. A toxicologia, ela não vai tratar especificamente de exposição, não vai tratar de mensura, não vai tratar muito disso. O que especificamente a toxicologia faz é uma coisa um pouco mais global, dentro do escopo da segurança, porque a toxicologia, ela na verdade é um universo muito mais farmacêutico, muito mais químico do que da segurança do trabalho. Nós, enquanto profissionais de segurança do trabalho, temos que entender como é que isso funciona e como é que isso acontece para a gente. Em que etapas o profissional de segurança do trabalho atua dentro da toxicologia? Será que é encaminhando o paciente para um atendimento? Não. Ele consegue mensurar aquele ambiente, consegue entender qual o contexto de risco daquele ambiente e os planos de contingência que vão estar associados. Para vocês terem uma ideia, essas disciplinas que nós estamos conversando, tanto eu quanto os outros professores que ministraram as disciplinas, elas possuem um know-how, essas pessoas que ministraram possuem know-how na área. Para vocês terem ideia, um deles é engenheiro químico, e engenheiro de segurança do trabalho, a outra trabalha com equipamentos. Então, todas as pessoas possuem conhecimento geral sobre isso que estão falando. E vamos falar um pouquinho melhor sobre toxicologia, falar um pouquinho mais, além do professor.
A primeira coisa que a gente tem que ter em mente para toda e qualquer área da segurança é a diferença que tem que estar muito clara para vocês, o risco e o perigo. De maneira geral, a gente entende que o risco ele está atrelado a uma possibilidade mais um agravante, né? Existe a possibilidade de acontecer um acidente, né? E essa possibilidade ela pode, né, migrar para uma causa-morte. E o perigo está associado ao risco. De que forma? Aquilo provavelmente pode acontecer. Então, se eu quisesse colocar isso dentro de um patamar, eu teria que o risco é isso e o perigo é isso aqui. Um outro exemplo melhor. Se eu vou atravessar uma rua, eu sempre gosto de usar esse exemplo, existe o que é o risco e o que é o perigo ao atravessar a rua. Quando eu estou atravessando a rua, existe um risco real de sofrer um acidente, de ser atropelado e morrer, ou quebrar um braço, quebrar uma perna. Porém, o perigo, ele já vem antes, né? Existe um perigo de sofrer um acidente ao atravessar a rua, de tropeçar, de cair. Então, lembre-se sempre que o risco ele vai estar um grauzinho acima do perigo, em toda e qualquer situação. Vamos relembrar um pouquinho do que é o risco. Entenda-se que, agora com essas mudanças da legislação, a gente teve um engessamento durante algum tempo sobre a questão de riscos ambientais e agora a gente tem um novo modelo entrando que é o PGR. E ele contempla, professor, e eu vou deixar de contemplar esses riscos? Não. Como eu já falei em outros momentos, e às vezes até em fóruns de discussão, em palestras, eu entendo que daqui a algum tempo isso aqui vai mudar também. Mas vai mudar como, professor? Porque tem outros riscos que a gente acaba dimensionando ou mal dimensionando em alguns lugares. E é importante que a gente dê voz para cada um deles. Como vocês, vou dar um exemplo aqui. O risco ergonômico, ele é bem interessante. Tudo que eu não consigo comportar dentro de qualquer um desses outros riscos, ele vai estar associado ao risco ergonômico. Aí vocês falam, mas Marcos, aí fica uma coisa muito genérica, muito abrangente. Por isso que eu posso, não vou garantir, mas eu posso dizer para vocês com um pouco de certeza que daqui a algum tempo isso aqui vai mudar. Né? A gente vai ter mais algum risco sendo criado. Sabe por quê? Porque tem uma situação que hoje está muito latente, né? Que está batendo muito na porta, que é a questão psicológica, que é a questão do ambiente e do estresse. Então isso está muito associado ao ambiente. Pega, por exemplo, profissional que trabalha na área de saúde. Se você pegar um profissional que trabalha na área de saúde, ele nunca que vai associar o risco na atividade dele, que ele tem risco ergonômico. Talvez uma enfermeira lá por movimentação de paciente, ela ache que tem risco ergonômico naquele ambiente. Provavelmente ela associa isso, mas ela não associa, por exemplo, a escala, a mudança de turno. E isso aqui está dentro do risco ergonômico. Aí vocês falam, mas Marcos, mas será que é viável criar uma nova classificação para riscos? Olha, como eu disse para vocês, a segurança do trabalho ela não é engessada. Em algum momento, pode ter certeza que nós teremos algumas mudanças nisso aí. Até porque hoje é uma necessidade real, certo? Dentre vários outros processos. Então, se alguém perguntar em algum momento, em alguma prova, quais são os 5 tipos de riscos que a gente tem aqui, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, riscos ambientais. Se fôssemos tratar especificamente de mensuráveis ou quantitativos, aí nós temos algum. Olha ele aqui, ó. Risco químico, risco biológico, risco físico e ponto. Mas Marcos, tem alguns que eu posso mensurar também, aqui no caso do ergonômico. Vamos lá. Esses que eu consigo mensurar, que a gente chama de riscos quantitativos, eles têm um viés. Por que eles estão associados a riscos quantitativos? Porque eu consigo colocar um equipamento lá dentro e eu consigo efetivamente mensurar aquilo ali. E por conseguir mensurar, eu consigo dizer o quanto aquele cidadão está exposto a determinado risco, tá certo? Aí vocês falam para mim, professor, dentro da toxicologia, imagina uma atividade que eu tenha que desenvolver e que eu especialmente necessite de um laudo pericial ou mesmo de algum documento que diga que, aquele trabalhador, na hora que eu vou construir meu PPP, aquele trabalhador estava exposto a um tipo de material volátil, seja ele qualquer. Então, vou dar um exemplo mais prático, vou tirar esse exemplo hipotético, vamos fazer um exemplo prático.
Meu funcionário lá do almoxarifado, onde eu trabalho, ele é exposto a alguns tipos de risco. E até um tempo atrás ele recebia insalubridade. O que foi que aconteceu? Ao se revisar, né, porque a gente faz revisões periódicas, eu não tinha conhecimento de que esse cara recebia insalubridade, que estava errado. Você, poxa, por que esse cara recebe insalubridade? Não era para receber, cortou a insalubridade do cara. Você, pô, Marcos, você é maluco, vai dar uma confusão danada, esse cara recebe insalubridade há tanto tempo, tal. Assim, calma, eu não terminei a minha conversa. A gente vai tirar a insalubridade dele e vai adicionar a periculosidade. Como assim? Não é a mesma coisa? Não, são duas coisas distintas. Especificamente, esse cidadão que trabalha no almoxarifado, ele é exposto a material inflamável. Mas não é inflamável, não é álcool gel, não. Eu estou falando de material combustível. Então, ele, além de armazenar e fracionar o material combustível, ele está exposto, né, benzeno, uma série de outros elementos, e inclusive inflamáveis, né? E ele está ali exposto com aquele material, ele faz fracionamentos, ele faz abastecimentos. Então, lógico que ele tem que receber periculosidade. Mas e a insalubridade, professor? Ele poderia receber os dois, constitucionalmente o maior. Ele poderia optar pela insalubridade, pela periculosidade, né? Mas normalmente é o maior. Professor, existe a possibilidade de alguém receber as duas coisas? Olha, existem casos aí na justiça que, se realmente forem para frente, vão virar uma jurisprudência muito complexa, muito perigosa, né? Porque receber 2 percentuais, para ser bem claro com vocês, essa questão para a gente finalizar esse negócio de insalubridade e periculosidade, ele nada mais é, o trabalhador ele tem que entender que a insalubridade e a periculosidade não é mais dinheiro na conta dele, não é. A periculosidade e a insalubridade, ela nada mais é do que um percentual em que o empregador diz o seguinte, olha, eu não posso lhe dar ou manter sua saúde, eu não posso lhe dar segurança na sua atividade. Porém, eu posso lhe pagar aqui R$100, R$200, R$300 e assim por diante. Esse percentual corresponde a isso. Sabendo que você pode adoecer ou não, tá certo? Então vamos lá. Para a gente não delongar muito, a gente vai, à medida que for conversando, a gente vai trocando essa ideia. Eu vou contando alguns causos para você. Essa aula também vai ter alguns causos interessantes. Vamos lá, questão 1, polemicíssima. Isso aí foi um dos questionamentos que eu fiquei assim com o professor, a gente batendo cabeça e tal. Seguinte, o que significa a FISPIC? Antes da gente tentar responder aqui, para a gente só ter um entendimento geral, foi um questionamento e que o aluno ficou insistindo nisso e tal, mas eu vou explicar aqui para vocês. Todo e qualquer produto químico, ele deve, por lei, receber isso. Qual foi o caso aí? O aluno trabalha num determinado local e presta serviços ou faz atividades rurais. Vou omitir nomes, vou omitir empresa e vou só me ater ao exemplo, tá certo? Então, você que mandou a dúvida, você que falou o questionamento, você que ligou para mim e a gente, né, bateu esse papo, tá aqui a resposta. Vamos lá. O que foi que aconteceu? O cidadão estava lá com um produto químico, um inseticida, e o inseticida ainda tem um outro problema. O inseticida ele tem aquela questão do retorno, né, do resíduo. Não posso descartá-lo de qualquer forma como qualquer outro produto químico, mas esse em especial ele tem que retornar, já tem um lugar correto para retornar esse material. O que acontece é que o dono da empresa, resumidamente, comprou isso de um terceiro, de um quarto, seja de quem for, comprou um negócio meio pirata, né? Meio atravessado, sem nota fiscal, né? Sem procedência, comprou de outro lugar. Aí você diz, mas Marco, funciona do mesmo jeito. Calma, não é por aí não, não é por aí não. Um produto legal, ele possui em seu escopo, dentro do site, dentro do seu corpo, a FISPIC. E esse produto ilegal, atravessado, era uma cópia pirata desse produto. E, logicamente, não tinha o FISPIC de acordo com o que rege a bula do negócio. A gente sabia porque ele mostrou lá qual era o produto químico, então existe um FISPIC para isso aqui, isso é pesquisar. Mas, professor, é o mesmo? A discussão foi longa. Então, muito cuidado com isso também. O produto que é internacional, que vem de fora, que é importado, existe uma outra regra.
Normalmente, quando ele passa pelos selos de vigilância sanitária, se for o caso, se for inscrição estadual, se for inspeção sanitária, se for fazenda, seja o que for, se ele passar por qualquer um desses crivos desses, ele tem que estar traduzido. Muito cuidado com isso. Se não está traduzido, opa, tem algum problema aí. Então vamos lá para a resposta disso aqui. O que vocês acham? Eu posso considerar que é uma ficha de inspeção? Sim, é uma ficha. Esse é o ponto. De informações de segurança de produtos químicos, de informações de serviços privados, está bem distante. Se eu fosse por eliminação, a gente vai aqui, ferramenta de informação sobre processos químicos. Opa, tem alguma coisa relacionada. Talvez eu chutasse isso. Inspeção de serviço, não, nada disso. Ficha de inspeção, não. Ficha de informações, opa, aí sim. Serviços privados, não, aqui está muito na cara, né? Se eu der segundos, vou contar aqui, 1, 2, 3. Qual é a resposta desse negócio? Tem erro, gente? Não tem como, né? A questão está muito fácil. Quando a gente fala de FISP, a gente está falando de uma ficha de informações. Essa ficha de informações, ela trata especificamente do histórico do produto químico. Ela trata especificamente de tudo que o produto químico representa de perigo para a natureza, entenda-se meio ambiente, para o meio, né, ambiente de trabalho, para a população em geral, a forma de descarte. Ele traz uma série de elementos que vão fazer com que esse produto ele consiga ser armazenado de forma adequada, ele seja descartado de forma adequada, mas principalmente, ele seja, né, tratado da forma como deve ser tratado. Por quê? O que acontece, professor? Eu posso, como eu falei para vocês, eu posso dar uma lista aqui de situações em que ocorre um mau uso desse reagente. Um exemplo, o professor de vocês foi dar um treinamento alguns anos atrás, num determinado local, e o cara pegou o recipiente que ele usava veneno para pulverizar a plantação. Foi o que ele fez? Ele pegou aquilo ali, colocou água e bebeu. O cara cortou a embalagem, botou água e bebeu. Aí você disse para mim, professor, isso é impossível. Ninguém faz um negócio desse. Eu também achava que era impossível, mas não é tão impossível assim. Aí o que aconteceu com esse cara, professor? Ficou bom, teve doença, teve alguma coisa, se machucou, tal. Teve intoxicação, tal. Enfim, né? Mas vamos lá. Questão 2. Como chamamos qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que contenha propriedades físicas e químicas muito bem definidas? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre algum elemento, lembra daquela aula de química da gente lá, que a gente está falando sobre elemento, né, número atômico, a gente sempre falou disso. Você, poxa, professor, vou relembrar aqui meu ensino médio, aqui, mais ou menos por aí. Uma coisa importante que a gente precisa entender dentro desse universo da segurança do trabalho é que vocês nunca vão parar de estudar. Isso aí é ponto, isso aí é coisa definida, decidida, então não tem para onde correr. Tá certo? Então, vocês vão ter que estudar constantemente. Vão ter que entender a atividade dos outros, né? Vão ter que até dar sugestões de melhoria na atividade dos outros. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento. Estudem bastante, porque para ter argumento, entendeu? Então, vamos lá. Se fosse para dar um chute aqui, provavelmente eu chutaria em substância química. Por quê? Porque substância química tem relação direta com o que ele está constando aqui, elementos químicos que contêm propriedades físicas e químicas. Então, se eu fosse num chute, eu chutaria isso. Por que, Marcos, você está falando isso? Porque esses processos aqui, ó, são processos de separação. Né? Você bota 2 ou 3 substâncias ali, e após você colocar essas substâncias, você vê ou separa ela através de uns aparatos químicos que você consegue fazer separação. E essa admissão química não tem muita relação. Então vamos lá ver qual a resposta correta. Substância química. Tá certo? Não tem erro, não tem equívoco, é simples demais. É importante que vocês percebam que a ideia aqui não é reprovar ninguém, é que vocês entendam a importância de conhecer cada uma das atividades, a importância de que você precisa estudar.
como eu falei, técnico de segurança ou profissional da área de segurança do trabalho é um cara que nunca mais vai parar de estudar. Pode ter certeza, você encontrou o maior desafio da sua vida, foi optar por esse curso. Não porque é um curso que vai lhe dar habilidades mágicas, nada disso. É porque simplesmente você realmente tem que conhecer. Tem que conhecer. Você tem que ter... Imagina você técnico de segurança, você é a pessoa que discute de frente a frente com um médico, um neuro, seja quem for, que é o cara, né, os semideuses. Você discute de frente a frente com ele. Você, Marcos, isso é comum? Você já passou por isso? Já passei. Tem que discutir com o médico, o cardiologista que estava fumando dentro de uma UTI. E eu era técnico na época, não era engenheiro de segurança do trabalho, era técnico. E assim, se você não tiver argumento, você perde no argumento. Tem que saber conversar com as pessoas. Vamos lá. Essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante. Vamos lá. Das diferentes medidas de controle em acidentes químicos que podemos implementar, aprendemos que a ROC estabelece prioridades relacionadas a meio ambiente, indústria e comércio, fonte e ambiente trabalhador, meio população e crianças, adultos, crianças, idosos, idosos e crianças. Opa, Marcos, essa aí, infelizmente, eu vou ter que ir por eliminação, né? Porque talvez eu não lembre, né, do que o professor falou, talvez eu não lembre, mas aí vamos lá. Se eu fosse eliminar aqui, a gente está falando aqui das diferentes medidas de controle de acidentes químicos. Veja só, meio ambiente, indústria e comércio, meio população, crianças, adultos, idosos, tal, e fonte ambiente trabalhador. Digamos que exista um vazamento, como que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Um videozinho rápido. Qual o primeiro protocolo que você vai enfrentar? Será que o primeiro, dentro do meu plano de contingência, eu tenho que pensar duas coisas, talvez três ou mais coisas. Mas a primeira delas é o que fazer em caso de vazamento. Sabe por quê? Vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Deixa eu mudar aqui meu ambiente. Para a gente entender um contextozinho rápido de segundos. Só para vocês darem uma olhada o que acontece quando a gente não planeja, não tem um plano de contingência, né, pensado para um determinado ambiente. Moreira, solta aquele vídeo para a gente mostrar aqui para os alunos o que acontece. Isso aqui é um vazamento, vou comentando aqui com vocês, para vocês, é o vazamento mais antigo, em poucos minutos, tá vendo isso aqui cinza, toda a cidade estava coberta. Segundos, ó aqui, ó, as vítimas. Isso é o que acontece em casos de vazamentos de produtos químicos, e isso eu vou falar para vocês de modo bem claro e bem objetivo. Isso é um dos eventos, uma das causas. Quando morre, ok, morreu, a gente fica desesperado, tem os responsáveis são acionados, todo mundo, existe um plano. Mas e quando deixa, além das mortes, as sequelas posteriores? E as gerações, né, que vão, né, passando, tal. Lembra daquele acidente? Esse aí é um dos mais antigos acidentes já conhecidos dentro da área de segurança do trabalho. Inclusive, por causa dele, muitas medidas, inclusive a toxicologia já foi implementada ou pensada, melhorada a partir daí, certo? Então, quando se elabora um plano de contingência, esse é um deles aqui, o ROC, e ele traz para a gente três coisas que a gente precisa atuar, ou três lugares. Isso em caso de vazamento, isso em caso de explosão, isso em caso dos mais diversos. Vocês vão ver que se repete as mesmas situações. Então, a primeira contenção que eu preciso fazer é aqui, ó, na fonte. Porque sabendo que eu tenho todo aquele aparato que vai fazer com que a gente tenha alguns elementos específicos que vão, sei lá, trazer algum dano para a gente, o que vai ocorrer? Todas as vezes em que eu pensar que aquele vazamento ele vai ter um dano, seja em função do grau de risco, em função de uma série de coisas, legislação ambiental, vai causar um desastre, eu tenho que pensar que eu primeiro tenho que conter a fonte. Vejam só, ainda no início aqui da questão, se você olhar direitinho aqui, ó, o meio ambiente, ele realmente faz parte. Mas aqui, ó,
meio população e crianças, aí você diz para mim, mas Marcos, quer dizer que vai estar excluído as crianças, os idosos? Não. O plano de contingência, ele prevê os danos iniciais, né? O que está dentro da fábrica que não pode sair para a área externa. Quando ele trata aqui do ambiente, ele não tá falando do meio ambiente, da natureza não, nem do lado de fora, ele está falando do ambiente aqui, a empresa, certo? Então, o primeiro tratamento é com relação à fonte, depois vem o ambiente e, por fim, o trabalhador que foi exposto. E todo o cuidado de contenção para que aquilo não vaze para a parte externa. Bem simples, né? Sem erro, não tem como errar. Isso aqui é mais fácil que andar para frente, não tem segredo. Vamos para a próxima. As medidas de controle primária são baseadas em torno dos próprios trabalhadores a serem utilizadas apenas na ocorrência de mudanças no perfil de controle. Se a intervenção da fonte na trajetória não for suficiente ou for insuficiente, se todas as medidas de proteção funcionarem bem, se a projeção de contaminação não envolver trabalhadores ou se a dispersão de contaminantes trouxer benefícios para a empresa. Você diz assim, tem respostas aí que, analisando de modo frio, são bem absurdas, né? Mas analise com bastante calma e bastante frieza. Eu vou citar algumas que parecem um pouco absurdas. Se a dispersão de contaminantes trouxer benefícios para a empresa, em que momento um vazamento, né, um desastre, ele traz benefício para a empresa? Em que momento? Existem alguns desastres que ocorreram ao longo da história aí, da nossa vida, né, da nossa jornada de segurança do trabalho, que sim favoreceram a empresa. Como assim, professor? Talvez por ter sido, por exemplo, numa situação onde você tem uma falha causada propositalmente. Então você tem competição entre empresas e aquela empresa foi prejudicada, porém o mercado, as coisas, né, foram muito favorecidos em função disso. Trouxe benefícios não apenas para aquela empresa, mas para outras ou para o mercado, certo? Então existem situações onde realmente existe essa possibilidade. Mas essa aqui não tem relação direta com a proposta, que ele está perguntando o seguinte, sobre medidas de controle primárias. Elas são baseadas em torno do próprio trabalhador. Vejam bem, quando a gente trata de EPI, o EPI ele é o último recurso, é a última barreira entre o trabalhador e o risco. Antes da exposição, nós temos outros protocolos. A gente tem equipamento de proteção coletiva, a gente tem medidas administrativas, a gente tem mudança de fluxos de trabalho, e tem uma série de coisas que podemos criar para que aquilo seja barreira para o risco. Mas é importante salientar que algumas medidas elas têm que ir além. É importante que você perceba o seguinte, imagina o ruído. O ruído ele é um problema que ele é bem complexo. Como assim, professor? Você consegue detectar, muitas vezes você não consegue eliminá-lo de maneira direta e você acaba dando um abafador para o trabalhador. Como é que eu faço uma aferição local? Eu tenho que ter um equipamento de ruído próximo a ele para a gente medir a quantidade de ruído. Aí você chega lá, mas a permissão de trabalho para X horas é de 8, é de 9, é de 12 horas. Só que eu não posso trabalhar dentro dessa margem. Eu preciso trabalhar numa margem muito mais baixa, que é uma zona de conforto. Imagina o seguinte, um caminhão, você é dono de uma frota de caminhões. E os caminhões comportam 16 toneladas, né, de material, esses caminhões. E você trajeta, né, faz um trajeto por diversos bairros da sua cidade, com buracos, estradas perfeitas e assim por diante. Entenda que, se esse caminhão carregar no seu limite, que são 16 toneladas, o desgaste de peças, pneus, será muito maior do que se eu andar com um caminhão a 12 toneladas, 10 toneladas, ou abaixo, ou a 9 ou a 8. Por quê, professor? Porque se ele comporta 16, é porque ele comporta 16. Sim. Comportar 16 dentro daquelas condições normais de temperatura e pressão, onde você tem uma estrada perfeita, lá nos Estados Unidos, onde, né, tudo é 100%, mas no Brasil a coisa não funciona. Então, se eu andar com um caminhão a 16, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter problema muito mais breve.
com esse carro. A mesma coisa é dentro da segurança do trabalho. Se eu imagino que a minha condição é uma e eu trabalho na margem, eu trabalho no limiar do negócio, vou ter problema com certeza. E se tratando de ruído em especial, é degenerativo, quer dizer, é progressivo, né? Ele não volta, eu não volto, não recupero, né, a minha audição, não tem como. E isso vai para outras coisas também. Você tem alguns metais pesados, dentro da toxicologia, que vão funcionar da mesma forma, são cumulativos, mercúrio mesmo é um deles. Vai se acumulando, e você desenvolve um problema bem complexo, de acordo com o tempo, né, que você vai se acumulando aquilo no seu organismo. Aí vocês falam, mas Marcos, a toxicologia, ela tem um entendimento muito pequeno daquilo que o trabalhador está exposto, principalmente quando se trata de químicos. Vamos lá, não é tão pequeno assim. O problema é que muitas vezes o profissional de segurança do trabalho não entende a importância da sua função. Vamos pegar um hospital, uma profissional de enfermagem. Se você observar direitinho lá, você vai ver que ela mexe com medicamentos, que ela faz medicação no paciente, muitas vezes ela faz sem luva, ela às vezes está sem máscara, né, está fazendo um procedimento, lá sem máscara, tem várias coisas. Aí se você perguntar a ela qual o maior risco, ou qual é o risco que ela elenca como o principal dentro da atividade, com certeza ela vai dizer que o maior é o biológico. Talvez ela tenha algum fundo de razão, mas o risco biológico isoladamente não. O risco químico também é bastante interessante. Imagina, esse pessoal fraciona antibiótico com as mãos, que nem deveria, né? Mas assim, fraciona. Esse pessoal usa clorexidina nas mãos, produto químico. Esse pessoal, ao tempo inteiro, está lavando as mãos com álcool a 70, com outros produtos, causa irritação. Esse pessoal coloca a luva bota a mão numa luva que é hipoalergênica, mas que efetivamente, na prática, você verifica que causa alergia. Porque existe uma coisa chamada, um fator que é determinante, que se chama sensibilidade individual. Guardem isso para o resto da vida de vocês. Porque cada pessoa é um universo complexo. Muitas vezes uma pessoa está exposta a um determinado risco, porém ela não apresenta sintoma nenhum. Ela vai ficar ali, ó, tranquila, vai viver a vida dela super bem, vai se aposentar fazendo aquilo, não vai ter problema posterior nenhum. Porém, tem pessoas que vão ter sensibilidade individual para aquele produto, porque você sabe que o processo alérgico, ele não surge assim, ó, pá, pum, ele é um processo progressivo e, infelizmente, acontece. O que a gente pode fazer? Afastar o trabalhador do risco. Lembra que a gente está falando de medidas de controle primário. Então, a medida de controle primário é afastar do risco. Vamos lá. Resposta. Na ocorrência do medido de... Vamos lá, né? Eu acho que tem alguma coisa aí que está meio equivocada. Se a intervenção na fonte, na trajetória não for suficiente, opa, eu acho que aí poderia ser uma resposta. Se todas as medidas de proteção funcionarem bem, não, isso aqui está equivocado, né? Para que você crie uma medida de controle, você primeiro tem que ter um problema. Se está tudo funcionando bem, isso não quer dizer que a gente não vai criar nada. Isso, longe de mim, não é disso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, que se está funcionando é porque, primeiro, ou as medidas estão suficientes e precisam ser acompanhadas e testadas para ver se realmente a gente tem isso na ponta da caneta, ou se, somente se, simplesmente por não estar recebendo nenhum feedback, eu acho que está 100%. Se a projeção da contaminação não envolver trabalhadores, meio estranho, né? Meio esquisito. Se a dispersão de contaminantes trouxer benefício também, isso aqui está meio fora de cogitação, né, pessoal? Então, se fosse para você, com o conhecimento que você tem, com a base sólida de conhecimento, qual chute você daria? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? Que chute daríamos? A gente está tratando de medidas de controle primário e que são baseadas no trabalhador. Então, medida, né, de bloqueio. Como é que a gente faz? Acabei de dizer para vocês que a gente afasta. Então, quando a gente está tratando especificamente da ocorrência de acidentes, nós temos que, a forma como a gente afasta o trabalhador, a gente acaba trazendo um resultado diferente. Você diz para mim, mas Marcos, a gente tentou, a gente deu um equipamento para o cara, a gente fez manutenção no aparelho,
a gente fez, mas ainda assim a gente está tendo problemas. O primeiro passo, tudo isso ela deve tomar por base medidas, primeiro, administrativas, alguns fluxos, algumas mudanças, né, que você consegue fazer, para depois, como eu falei por último, o EPI é a última parte, é o último pedaço. Nesse caso daqui, nós temos que afastar o trabalhador do risco. Sempre, botem na cabeça de vocês, sempre que a gente estiver falando de risco, o EPI ele é sempre a última medida de controle, a última barreira de risco entre isso e efetivamente o risco. Aí você diz para mim, professor, será que é por isso que os profissionais de saúde têm que obrigatoriamente usar, em alguns lugares, em algumas situações, máscara, luva, tal? Aí você diz para mim, professor, e como é que a gente protege essas pessoas? É bem complicado, né? Bem complicado. O universo dentro da saúde é um universo muito complexo, que envolve não apenas como é que eu vou dizer para vocês? Não apenas pensar, sabe, que aquilo ali envolve risco, envolve problema, mas que principalmente exige da gente uma política muito mais firme, né, de educação, de treinamento dessas pessoas. Por quê? Imagina o seguinte, que por mais longe, por mais distante que pareça, você tem pessoas que têm acesso irrestrito à medicação, a diagnóstico, e nunca acham que estão doentes. Então, quando você trata de palestras, eu sempre faço algumas palestras de toxicologia, né? O efeito de algumas medicações, o efeito de alguns componentes químicos no nosso corpo. Muitas vezes você acha que o médico está lhe atendendo mal, ou mesmo a enfermeira ela lhe atendeu mal, mas simplesmente ela está exposta a um material que você nem imagina qual é, e ela ali está com algum problema de saúde, né? Com enfim, algum elemento a mais ali que está fazendo com que aquele atendimento ele seja prejudicado. E muitas vezes o paciente, ele só, poxa, tem um cheiro de hospital, é tão característico, né? Você já viu que quem trabalha no hospital tem um cheiro diferente, né? O pessoal chama de ser cheiro de esparadrapo. Fulano, você está com cheiro de esparadrapo. Na verdade, o cheiro de esparadrapo que ele correlaciona é um produto químico que realmente o esparadrapo ele tem um cheirinho lá bem, que é o cheiro da cola, né? Ele é um produto químico que é usado para ter uma melhor aderência, né? Ele é um produto químico. E por mais incrível que pareça, tem pessoas que são viciadas nesse cheiro, por mais incrível que pareça. Éter é um outro produto químico, né, que normalmente as pessoas confundem o cheiro de esparadrapo com o de éter. Porque normalmente, quando se vai tirar o esparadrapo, por ele ter uma resistência um pouco maior, muitas vezes o profissional coloca um pouco de éter para fazer a retirada. Enfim, mas vamos lá, isso foi só uma curiosidade. A aula vai ser repleta dessas informações, tá certo? São coisas que a gente vai vivendo, vai experimentando, né? No bom sentido, né? Estou dizendo que experimentando éter. Estou falando assim, vivendo, vivenciando e efetivamente, né, passando por problemas. Controle. Ao longo do percurso, quando o contaminante é de dispersão, é mais difícil. E a gente tem menos opções disponíveis para fazer... vamos dar uma explicação melhor sobre isso. Quando a gente está falando de alguns contaminantes, em especial os gasosos, os mais voláteis, a gente tem uma série de dificuldades no quesito abrangência, né? Para você controlar, eles são um pouco mais difíceis. Então, a questão ela gira em torno disso, tá certo? Só dando uma explicação para vocês. Ao longo do percurso, quando o contaminante é de dispersão, ou seja, ele volatiliza, quando ele é um gás, por exemplo, é mais difícil e você tem menos opções disponíveis de controle. Então, dentre essas opções, vamos lá aqui. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, eu tenho uma opção aqui de ventilar o local, tenho outra de aumentar o fluxo de liberação do material, aguardar a estabilização do vazamento, interferência mínima e aumento de produção. Essa aí está muito óbvia, muito na cara, né? Não tem como nem dizer uma outra coisa, mas vamos entender um pouquinho melhor essa questão, vamos falar um pouquinho melhor dela. Na minha cidade, a gente tem algumas empresas bastante importantes nesse quesito, certo? Vou dar logo a resposta aqui para vocês. E o que acontece? Essa empresa, ela trabalha com produtos químicos, insumos diversos, mas eventualmente ocorrem alguns vazamentos, e um deles foi de cloro.
E num desses vazamentos, o que foi pensado dentro desse contexto? Ah, vazou, vazou. Agora a gente aumenta a pressão e você consegue dispersar o restante, porque a válvula já está fechada, então a gente aumenta a exaustão do que restou. Foi esse um dos posicionamentos que foi pensado na época para que você conseguisse dispersar aquilo ali, porque ele era muito volátil e causava irritação na mucosa, queimadura e tudo mais. Só que uma pessoa genial, né, percebeu uma outra coisa, que você tinha sistemas exaustores que capturavam esses materiais, esse material gasoso. Então, para alguns e em determinados locais, você consegue capturar através de sistemas exaustores que envolvem ventilação. A ventilação mecânica mesmo, em alguns cantos é até automatizado, mas ele consegue capturar, como a gente tem na cozinha, por exemplo, o depurador de ar. Né? Em cima do fogão lá, alguns donos de casa, algumas donas de casa, utilizam um depurador, né? Que você está ali cozinhando e aquela fumaça está subindo, o equipamento está ligado e está sugando. Ele basicamente está fazendo um trabalho de sucção, né? De ventilação. E ali ele tem, como o nome diz, é um depurador de ar. Ele tem filtros que vão tratar o ar. A mesma coisa acontece nessas empresas. Ah, você sabe, mas só acontece isso nas grandes empresas, Marcos? Não. Uma padaria, por exemplo, de acordo com a legislação ambiental local, ela deve ter um filtro em sua chaminé. Se ela faz queima, né, de material de madeira, né? Então ela precisa ter filtros na sua chaminé para que ela não consiga levar para a atmosfera esse material. Então, na hierarquia de controles, aquilo que nós já vimos que é a ROC, nós temos como ponto de partida a eliminação. Eu posso colocar a eliminação aí como um ponto onde eu posso afastar o indivíduo do risco. Vamos lá, redução ou substituição, controle administrativo e, por fim, EPI. Isso é o que a gente chama de hierarquia de controle. Porém, a gente sabe que alguns deles envolvem outros processos e é importante conhecer cada um deles. Aí vamos brevemente falar sobre eliminar totalmente ou substituir por agentes não nocivos. É possível? Não é possível? Se é possível, ele tem a mesma viabilidade? É mais caro? É mais barato? Isso vai depender do contexto em que você está inserido, tá certo? Reduzir. É possível reduzir? Em alguns casos, sim, ocorre substituição e redução, que é o caso daquele gás que era tóxico, gás que era usado para refrigeração, foi substituído por um outro gás que é menos nocivo, não quer dizer que ele deixou de ser nocivo, mas ele é menos nocivo e causa menos danos. E isolar, mover para locais afastados, enclausurar, criar bloqueios, como eu falei, afastar, tá certo? Vamos avançar um pouquinho, ainda temos aqui o controle e o EPI. O controle é bem complicado no caso de vazamentos de gases, né? Gases materiais ou materiais com volatilidade alta, mas existem modos de controle, certo? Tanto porque, assim, muitas vezes a indústria, ela já pensa o próprio dispositivo, porque senão era impossível se trabalhar dentro do local ou sem algum aparato, sem algum equipamento que consiga dar suporte para que o cara se mantenha ali dentro, né? E o EPI, que é fornecer e disciplinar o uso. Eu acho que o mais importante está aqui, ó, disciplinar o uso. Porque não adianta você fornecer um equipamento de proteção se simplesmente a pessoa se recusa a utilizar. Então, muito cuidado com isso. Agora é uma etapa muito mais importante. Olhem bem para esse cidadão aqui, porque a partir dele a gente vai trazer algumas questões relacionadas. Provavelmente o professor deve ter comentado com vocês e deve ter falado, e logicamente vocês já devem ter visto isso aqui exposto em diversos lugares, principalmente em empresas que tratam de produto químico. Então, esse diamante aí, que a gente vai explicar daqui a pouco para vocês, ele trata de informações muito relevantes. Por que na segurança do trabalho, essa é uma pergunta que é bem recorrente, por que na segurança do trabalho existe muita cor assim gritante, né? Muita coisa, isso aí a gente chama de pictograma, né? Não a cor, mas o elemento. Por quê? Ao visualizar aquilo ali, você já consegue identificar exatamente do que se trata, por mais que difícil que seja a questão da sua formação.
mas você, ao visualizar um elemento como esse, um pictograma, você consegue ver que é um material radioativo. Então você, ó, esse aqui é radioativo, então esse ambiente aqui tem algum problema, mas você sabe do que se trata. Risco biológico, você já sabe. Então são coisas que já são consolidadas e você consegue entender cada um desses elementos. Aqui nós temos uma diversidade um pouco maior. Então aqui a gente tem questão de risco, né, que está associado especificamente a dano letal. Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui possui risco moderado. Se eu for olhar aqui na inflamabilidade, eu tenho aqui, ó, entre 38, o ponto de fusão dele aqui é 23 e 38 graus, né? Ele é um pouco inflamável, né? Ele não é muito, mas é um pouco baixo, tem baixíssima e tem, aliás, tem alta inflamabilidade. Reatividade. Aí, por que, professor? Porque é o seguinte, quanto menor a temperatura, é mais fácil de pegar fogo, né? Se eu tivesse, professor, e se eu tivesse, por exemplo, aqui, produto que tem baixa inflamabilidade, qual era o número que ele representa aqui? 0 ou 1, né, que tem baixa inflamabilidade. Quanto menor é o Celsius dele, grau Celsius, maior é a capacidade dele de reagir, né, de entrar em combustão, pegar fogo e tudo mais. Depois eu tenho aqui a reatividade, que pode explodir, né, subitamente, ou ele apresenta estabilidade. Nesse caso aqui desse rapaz, ele apresenta aqui, ó, ele é instável. Ou seja, ele tem que ter muito cuidado ao manusear esse produto. Mover de lugar, tem que ter uma série de cuidados. Mas isso, professor, também está presente lá na FISPIC. A ficha, ela traz uma série de informações, ela junta uma série de informações que vão lhe dar subsídio a manipular aquele produto. Para vocês terem uma ideia, quando o professor de vocês, na época, era técnico, né, eu manipulava alguns produtos e, a pedido da direção da empresa, eu não usava alguns EPIs, porque era muito pouco e eu tinha que economizar no EPI. Um belo dia, o professor de vocês, leigo, inocente, não era técnico de segurança ainda não. Estava na bancada, manipulando produto químico e assim, curiosidade, né? Eu olhei para o produto aqui, olhei assim, vi uma caveirinha lá, eu disse, oxe, que caveirinha interessante. Aí fui ler, tal, tudo em inglês, sabe? O físico dele era bem feioso e tal. Eu tive a curiosidade de entrar no site e dar uma olhada. Quando eu olhei, o negócio causava lesão na medula óssea. Se eu manipulava mais de 5 anos, eu manipulava aquele produto sem máscara, às vezes sem luva, sabe? De qualquer jeito, era um produto que era usado para uma reação, para identificação de um micro-organismo. Então eu ficava assim, eu disse, rapaz, 5 anos eu utilizando isso aqui, sem nenhum equipamento de proteção, e o cara ainda queria que eu economizasse. Acabei saindo da empresa por causa disso. Bom, como vocês já conheceram, o diagrama de Rommel, ele também conhecido por essa sigla aqui, ó, caso algum professor pergunte, NFPA 704. Mas ele também pode ser conhecido, eu já dei até uma dicasinha logo no começo, não vai ter como errar, né? Decalco não tem nada a ver. Croquis também não tem nada a ver, porque o croquis na verdade é um mapazinho, um rabisco, né? Um rascunho de um projeto, né? A estrutura de uma sala, a gente faz um croquis. Vocês vão fazer muito croquis na vida de vocês. E qual seria? Terminal de perigo, será? Não faz sentido não. Pictograma tóxico, talvez a gente tivesse alguma relação, mas o nome aqui, ó, diamante de risco. Mas por que, professor, se criou essa nomenclatura? Por conta do formato dele aqui, tá vendo que ele parece um diamante, algumas pessoas veem um diamante aqui, eu não vejo não, diamante para mim eu vejo, sabe, uma coisa muito mais, né, mais, enfim, né? O que seria então o GHS? Esse é um dos maiores questionamentos dentro da segurança do trabalho, que é o GHS. Todas as vezes que a gente fala, olha, a gente tem que nomear esse GHS aqui, né, porque esse pessoal... Então, não vou dar mais a dica. Mas o que seria o GHS? O GHS, como vocês aprenderam em sala, ele nada mais é do que um grupo homogêneo de exposição. Ou eu posso dizer que, em alguns casos, não minto, estou falando de outra coisa, desculpa.
Quando a gente fala de grupos homogêneos e de exposição, a gente está falando, eu ia comentar uma coisa, acabei comentando uma coisa mais adiante, não era para ter falado isso, porque isso é a resposta de outra questão. Quando a gente está trabalhando especificamente com grupos homogêneos de exposição, a gente está lidando com pessoas que são expostas ao mesmo risco, ao mesmo problema, mas, porém, elas têm características diferentes, mas ao mesmo tempo estão expostas ao mesmo risco. A gente chama esse grupo de grupo homogêneo de exposição, que é o conhecido GHE. Então, se alguém no futuro aí perguntar o que é o GHE, você sabe, eu vi o GHS, na minha cabeça já viu o GHE. Você já sabe do que se trata o GHE. Aqui a gente tem uma outra coisa, então vamos lá. Classe de fármacos utilizado no armazenamento de medicamentos. Nomenclatura de produtos perecíveis. Não. Simbologia utilizada mundialmente na rotulagem de produtos químicos. Opa, tem alguma coisa a ver. Envase de materiais e cilindros, manômetro. Não, né, pessoal? Vamos para a resposta, acho que já está muito na cara, né? Todas as vezes em que a gente fala de GHS, na verdade é uma sigla em inglês para uma rotulagem de produtos internacionalmente conhecidos. Ela vem junto com essa pirâmidezinha aqui, essa pirâmide desse diamante de risco. Normalmente o GHS está associado a um tipo de produto que possui alta instabilidade. E normalmente o GHS está associado a especificidades de produtos químicos. Então tem alguns que precisam ser nomeados como produtos não perecíveis, ou produtos que têm alguma degradabilidade alta, ou produtos que simplesmente devem ser armazenados ou acondicionados sob condições especiais. Então, esses são conhecidos como produtos GHS, tá certo? Vamos lá, mais adiante. No diagrama de Rommel são utilizados, só lembrando, o GHS normalmente está associado ao diagrama, certo? Ao diamante de risco. São utilizados quadrados que expressam os tipos de risco em graus, que variam de 0 a 4, cada qual especificado por uma cor. Isso aqui está na cara, né? Até porque eu já mostrei o diagrama aqui para vocês, né? Não tem erro, né? Mas vamos voltar para lá. Verde, amarelo, vermelho e preto, opa, não tem preto, eliminava-se. Verde, amarelo, azul e cinza, cinza também não está lá. Branco, azul, amarelo, opa, isso aqui está basicamente dada, né, pessoal? Não tem erro, não tem muito segredo. Vamos agora para a reta final, as questões para a gente fechar com chave de gold. A gente já está na reta final, vamos lá. Como é chamado o documento normalizado, normatizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, conforme a 147/25? Especificamente, essa talvez fosse uma das questões mais polêmicas, né? Mas não é, porque você sabe que se trata da ficha, porque a gente já falou isso logo lá no começo. Então, não tem erro. PPP você sabe que é uma coisa, PGR é outra, PCMSI é outra e PGRSS é outra completamente diferente. Talvez a gente confundisse com o PGRSS, porque tem a ver com o gerenciamento de resíduos, né? Talvez. Mas aqui não tem erro. Quando se trata da 14.725, é FISP, certo? Ela, na verdade, ela tem um conjunto de normas que tratam de como a FISP deve vir, né? De como ela deve acontecer, tá certo? Mas vamos lá. Questão 10. Para a higiene ocupacional e toxicologia, existem 3 vias de penetração de um agente químico no organismo humano. Eu tenho um ponto aqui a falar sobre isso, tá certo? Vamos lá. São elas: cardíaca, pulmonar, digestiva, opa, talvez em decorrência, né, depois no pós-contaminação, né, pós-contato. Braquial, cutânea, pulmonar, não. Cutânea, pulmonar, alveolar, opa, mais ou menos, a gente está quase. Oral, cutânea, respiratória. Vocês sabem que boa parte... Eu aqui dando aula para vocês, vocês contaram quantas vezes eu botei a mão no nariz, que eu cocei o nariz aqui? Várias vezes durante o dia a gente leva a nossa mão ao rosto. Várias vezes durante o dia. Então a gente está pegando a bancada, estou pegando aqui no mouse, estou pegando no equipamento, estou aqui levando para o rosto, levando para o olho, para o ouvido. A gente tem
um problema muito sério com a questão da mucosa. Era para, se eu colocasse aqui, talvez mucosa ficasse um pouquinho mais correto, mas em tratando-se de oralidade, não vai ter muita diferença não. Se eu levar isso aqui para o olho, para a boca, para o nariz ou para o ouvido, vai dar no mesmo, certo? Então, a forma correta aqui é oral, cutânea e respiratória. Eu continuo fazendo isso aqui, eu tenho uma mania terrível de ficar coçando o nariz. Mas eu já perdi bastante essa mania. Antes era uma coisa muito mais frequente, né? Coçar os olhos, ficar coçando o nariz, sabe? Ficar tocando o rosto, tocando a boca. É muito complicado. Depois dessa pandemia, né? Após todos esses eventos, eu fiquei mais cauteloso. Já era, né? Meio receoso com algumas coisas, mas acabei tomando algumas medidas protetivas. E a máscara, ela fez com que eu reduzisse bastante esse contato da mão com o rosto. Então, espero ter cumprido aqui a minha missão de ter trazido para vocês bastante conteúdo, bastante informação. Vou continuar falando algumas coisas bem importantes e sempre trazendo para você tudo muito contextualizado. Por quê? A gente imagina que segurança do trabalho é aquela coisa, aquele mundo mágico, né, de coisas e tal. Quando chega na prática, a vivência é outra. Então sempre eu vou trazer coisas, né, do hábito, da vida, da rotina, para não ficar uma coisa muito distante da realidade do profissional. Quero desejar a vocês uma boa prova, né? E a gente se vê em outro momento, em outro encontro. Tchau, tchau!